Podcast Rita Lee, discografia comentada. Um projeto produzido e apresentado por Beto Feitosa para ziriguidum.com. Em 1987, todos estavam perguntando: o que Rita Lee e Roberto de Carvalho estão aprontando para o novo disco? Se a gente fizer uma rápida retrospectiva dos 5 anos anteriores, a gente pega um momento de vida pessoal com turbulências, praticamente sem shows, um álbum mais frio, menos com a cara da dupla, um outro sofisticadíssimo, mas explorando climas diferentes da festa do início dos anos 1980. Longos períodos de silêncio, alimentando boatos cruéis, e uma coletânea que, olhando de hoje, pode ser considerada uma espécie de precursor dos álbuns de remix. 21 sucessos remixados em forma de medley, lado A e lado B. O ano de 1986 seguiu sem novidades na seara da música. Rita apresentou o programa Rádio Amador na 89 FM de São Paulo e na Rádio Cidade do Rio, lançou seu primeiro disco infantil e participou de uma releitura de Cinderela no especial da TV Globo. Na imprensa, a especulação era pelo assédio das gravadoras para contratar Rita e Roberto. A dupla acabou indo para a EMI, assinando o contrato em setembro. As gravações começaram em dezembro de 86. Em abril de 87, Pega Rapaz começou a tocar nas rádios, e em maio, o álbum Flerte Fatal chegou às lojas, já surfando no sucesso da música. Pega Rapaz já deu a dica, e o álbum confirmou. Rita e Roberto voltaram para a receita pop criada por eles próprios, com rocks, baladas e outras viagens mais. A crítica torceu o nariz, mas o público adorou. As rádios e TVs tocaram bastante, o álbum teve lançamento em países como Portugal, Argentina, Chile, México e Venezuela. O jornalista Rodrigo Faur lembra desse episódio. Quando saiu esse disco, nossa senhora, aí teve um crítico do Estadão que disse que ela estava numa menopausa criativa, ela ficou pé da vida, foi para os jornais, escreveu um texto desancando, sabe? Foi bem rock and roll, a repercussão foi bem rock and roll, mas acabou que foi um disco que vendeu mais de 300 mil cópias, quer dizer, acabou que, apesar de ter esse estranhamento da crítica, uma boa parte do público acabou gostando, né, do trabalho, e de todos que eles fizeram na EMI, ainda acho que foi o mais feliz, assim, deles, né? Flerte Fatal foi o primeiro título de Rita e Roberto que teve edição em CD. Talvez um dos primeiros de um álbum de carreira prensados no país, já que antes os títulos eram feitos no exterior e importados. O sucesso veio de cara com Pega Rapaz, mais uma da série de rock carnavais, perfeita para as rádios e irresistível para dançar. Cheia de trocadilhos e frases espertas, chegou a cair na rede dos antigos censores, que ainda andavam tentando apitar e defender os tais bons costumes. Mas não deu em nada. A música tocou no país inteiro e foi parar, em alta rotação, na trilha sonora da novela Brega e Chique. A música marca o reencontro de Rita e Roberto com o produtor e pianista Lincoln Olivetti, como lembra Mugi Canazzo, co-produtor do álbum. À frente de Rita Lee e Roberto Carvalho é o Roberto guitarrista, né? Mas o Roberto, eu não sei que ele é o melhor como músico, se é como tecladista ou como guitarrista, né? Mas o Roberto tinha um amor pelas notas branca e preta do piano e o reconhecimento da genialidade do Lincoln, né? Roberto falava, não, essa música aqui só pode ser o Lincoln fazendo. É assim, mas observa só que desprendimento de vaidade, né? Porque os arranjos de tudo que a gente está falando, quem fez foi o Roberto. Tudo. Quase que na sua essência. A Rita dava sugestões, pedia coisas, falava, vamos fazer o refrão, vamos aumentar, vamos fazer uma pontezinha, vamos embora. Mas eu digo, a concepção musical de cada obra dessas vinha da cabeça do Roberto. O cantor e compositor Ed Mota é outro fã dessa música. Favoritas, junto com Atlântida, Mutante, Pega Rapaz. Pega Rapaz, assim, é a melhor música do Ari Barroso. Eu adoro Ari Barroso, mas é espetacular. Pega Rapaz é uma música cheia de referências na música brasileira pré-bossa. Isso é muito interessante, que aparece, eles são extremamente urbanos, né? A música deles é super urbana e aparece esse elemento pré-bossa, que óbvio, era urbano também. Enfim, era dos poucos discos brasileiros que eu tinha quando garoto. Depois é que eu fui conhecer a música brasileira e que eu fui
pesquisar a música brasileira com o mesmo interesse que eu tenho sobre tudo, sobre soul, funk, rock, jazz. Mas o maior sucesso veio depois. Buana foge da série de mulheres empoderadas da obra de Rita, e assim como Barata Tonta, mostra uma mulher mais submissa. Assim como também em Chuchuzinho, que Rita e Roberto fizeram em homenagem a Xuxa, pedindo um namorado lindo, fiel, gentil e tarado. A faixa título é um rock, assim como a debochada Músico Problema, que pode ser trilha de dezenas de bandas na história. Rita assina uma versão para o clássico Blue Moon e canta com o grupo vocal Viva Voz. Essa letra chegou a entrar no repertório dos shows de Maria Bethânia. A música Para Com Isso é uma parceria de Roberto com o guitarrista André Cristóvão, que conta a história da composição. Nessa época, meu primo, João, Johnny, que cuidava do Heróis na Estrada, já é falecido, o Johnny tinha uma namorada, e ele passou 3 meses namorando e 3 meses tentando terminar com ela. E minha mãe dizia que o Johnny e eu, atendendo o telefone, nem ela sabia quem é um, que era outro. Um dia eu cheguei em casa, isso na época do telefone discado, ele tá no telefone há 1h30. Minha mãe falou, tá 1h30 tentando terminar com a outra. Aí eu parei do lado dele e falei, você não conseguiu ainda? Ele balançou a cabeça que não, eu falei assim, quer que eu termine? Por favor. Aí eu falei para ela tudo que ele falava dela para mim, mas que ele não tinha coragem de falar. E aí bati o telefone e ela nunca mais ligou. E minha mãe ria da crueldade da gente e do fato de que a namorada do cara não reconhecia a minha voz no telefone. Eu peguei o violão que estava na sala e eu saí cantando um monte de bobagem, que é basicamente 70% da letra do Para Com Isso. E eles davam risada e tudo mais, eu acabei a música. Isso deve ter sido o quê? 5, 6 horas da tarde. O Roberto liga pra mim e falou, acabei de acordar, vem pra cá mais tarde, chega aqui umas 10 horas. Eu falei, vou sim. Aí terminei a música, escrevi a letra no papel, decorei e à noite fui pra casa do Roberto. Chego na casa dele, subimos lá pro estúdio, não tinha visto a Rita, sentamos ali na sala. Ele falou, o que você tem feito? Eu falei, cara, eu fiz uma música por causa do Johnny, contei a história pra ele. Ele falou, toca pra mim. Peguei o violão, afinei em sol, uma afinação que ele toca super bem, que é uma coisa que a gente roubou dos Stones, que roubaram do Roy Cooder. Aí eu toquei a música, ele ria da letra, e aí Rita saiu e falou, que é isso? Eu falei, é uma música nova já pro próximo disco do Kid. Ela olhou pro Roberto, olhou pra mim e falou assim, não vai pro Kid não. Eu falei, por quê? Ela falou assim, não, essa é minha, essa música é minha, né? Eu quero gravar. Eu falei, a hora que você quiser. Ela falou assim, então, você vai... Essa música tá no disco novo. Eu falei, você não grava no disco novo? Ela falou assim, pra você a gente pode falar. A gente fechou com a EMI, o Beto Boaventura, que foi te ver gravar o disco do Heróis, porque o Roberto chamou, ele achou que o Heróis poderia ir pra EMI, e o Beto falou assim, eu gostei do compositor, eu gostei do guitarrista. Vou ligar pro Roberto. 1h da manhã ele liga pro Roberto, pro Beto Boaventura, que é o presidente da EMI. Beto, o André fez uma música nova que é demais, nós vamos gravar, já temos a primeira música, que vai pro disco. Então, pô, é o disco que tem Brasix Muamba, é o disco que tem Pega Rapaz, é o disco que tem Buana, é fabuloso o disco, né? Eu falei, não, nós vamos gravar essa música, né? Mas, ó, mexe nisso daqui e tudo mais. Falei, agora eu sou teu parceiro. Eu falei, o que você quiser, porque a música é pra você, eu dou pra você. E aí, ele fez uma parceria comigo, e a gente editou naquela noite. O Beto Boaventura ligou pro departamento de edição da EMI e acertou que no dia seguinte eu iria assinar o contrato com eles e tudo mais. Tal. Passei os contratos às 9 horas da manhã, porque fiquei na casa da Rita até às 4, 5 horas da manhã. 9 horas da manhã eu passei os dados e o disco era tanta certeza que ia estourar que eu recebi um pequeno advance que foi um carro zero. Era uma época que a indústria tinha muito dinheiro. Músico que tocou com Rita e Roberto na época do Saúde e faz parte do Rádio Táxi, o baterista Gel Fernandes foi chamado para esse trabalho. Até que um dia me ligaram para a casa do Castrinho, que minha mãe, inclusive, que deu o telefone, né? Na época não existia celular, para falar comigo da produção da Rita Lee. Aí fui atender o telefone, era para eu gravar uma música no disco que chamava Flerte Fatal, que estavam gravando em São Paulo. Eu falei, pô, mas estou no Rio tal, e não estou pretendendo voltar ainda. Não, mas volta e grava essa música. Aí resolvemos lá que eu voltei e gravei essa música. Era para gravar uma só, talvez o Pare Com Isso. Mas aí acabei até gravando 2. Era Músico Problema também.
Aí gravei essas 2 músicas no disco Flerte Fatal deles. E foi muito legal que a gente... Gravar com a Rita era uma maravilha, porque não tinha aquela de pressa, sabe? Era muito papo e curtindo no estúdio mesmo, né? Não era um trabalho, sabe? Então foi muito legal. E dali a Rita, o Roberto, eles falaram pra gente: pô, vocês estão descansando do Rádio Táxi um pouco? Então faz a tour com a gente, né? Do Flerte Fatal. Aí a gente topou. E a gente foi fazer essa turnê do Flerte Fatal, e foi a época que a gente foi tocar lá inclusive lá na Suíça, no Montreux Jazz Festival, com ela, e fizemos algumas cidades aqui também. Roberto também assina uma parceria com o escritor e teatrólogo Antônio Bivar, Piccola Marina. A música havia sido escrita para uma peça de Bivar estrelada por Maria Della Costa, Alice Que Delícia. Rita e Roberto resolveram levar para o álbum. A gravação tem intervenções de Patrício Biso e de Mugi Canásio. Ele lembra da história. Ah, rapaz, lembro. Porque é o seguinte, Flerte Fatal, eu acho que já foi uma que tem Pega Rapaz, a primeira música, não é isso? Esse disco já veio assim, mais leve, né? Pega Rapaz, e é nesse que tem o Patrício Biso, que é o Piccola Marina, que eu cantei. E para você entender o que era o tipo de relação que a gente tinha no estúdio Convívio, toda vez que a gente fazia alguma coisa em Piccola Marina, eu ficava no estúdio. Um dia a Rita falou assim: cara, tem que botar isso na música de qualquer jeito. Eu falei: como? Não interessa, vamos lá. E ela me fez gravar esse assovio. E eu cantei coro no Piccola Marina. E me lembro nitidamente que o querido Patrício, que não está mais com a gente, né? A Rita chamou, nós ficamos conversando um bom tempo, batendo papo no estúdio, bababá, ele falou: vamos lá. Ele entrou, o que tá aí, ele fez de primeira da primeira vez. Não teve retoque, não teve volta, não teve roteiro, não tinha malichinha, nada. Ele parou na frente do microfone e improvisou isso. Eu falei assim: é porque eu tenho mania de gravar tudo. Eu sou conhecido pelo seguinte: entrou no estúdio, eu aperto o REC, eu não quero saber. Se não valer, ele apaga, não interessa. Foi meio que o Patrício organizando o fone dele, e ele simplesmente fez esse golaço que é. Composição de Rita com Lee Marcucci e Luiz Carlini, a música Me Recuso, que havia sido gravada por Gal Costa em 1977, volta aqui repaginada. Lee Marcucci fala com carinho sobre essa música. Me Recuso, uma música que é minha, do Carlini e da Rita, se não me engano. Foi um puta disco, viu? Eu adorei esse disco. Inclusive, eu Me Recuso, a Gal Costa gravou essa música. Foi dada para Gal Costa antes, inclusive, antes desse disco. Daí ela gravou nesse disco também, foi demais. Tanto é que em 88 teve um show em Montreux, na Suíça, né? E foi mais ou menos esse repertório aí que a gente tocou. Tinha e foi dada para ela. A Rita achou que era a cara dela e deu para ela. Daí a gente regravou agora, 10 anos depois, como você falou. Na cola de Flerte Fatal, Rita e Roberto saíram em uma grande turnê e avisaram que seria a última naqueles moldes. Em 2 anos, o show rodou o Brasil. No Maracanãzinho, no Rio, foi gravado um especial para a TV Manchete e um disco ao vivo que nunca chegou a sair. Podcast Rita Lee, discografia comentada. Apresentação, roteiro e produção, Beto Feitosa. Gravação, edição e coprodução, Crica Amorim, na Caverna Estúdio. Assessoria de imprensa, Ana Paula Romeiro. Assessoria de mídias sociais, Webduzido. Auxílio de pesquisa, Daniel Fernandes e João Senseve. Logo, João Pinheiro. Fotos, Alexandre Moreira. O projeto conta com o incentivo da Prefeitura Municipal de Niterói e da Secretaria Municipal das Culturas, SMC, por meio do edital Fomentão.